Débora eu acho que é uma das personagens mais fenomenais, porque o pessoal dá uns mortais pra trás e pra frente, pra dizer que Débora não exerceu autoridade sobre homens em Israel, mas ela exerceu. A Bíblia diz claramente que ela liderou Israel, que ela julgava Israel. E aí o pessoal diz: "Ah, mas Débora liderou porque não tinha homem disponível". Gente, pelo amor de Deus, desde quando Deus precisa disso? E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Marcos Botelho. Eu separei, e você vai assistir agora, os melhores momentos de várias lives que eu faço semanalmente sobre interpretação bíblica. Antes da gente entrar no vídeo que eu separei, eu gostaria de dar uma dica para você que gosta desse assunto. Eu fiz uma sala de Telegram onde diariamente eu posto áudios e vídeos para quem está interessado em estudar a Bíblia e entender os princípios hermenêuticos. É de graça, é só você baixar o aplicativo, que é como se fosse um WhatsApp. E por que eu criei esse grupo de Telegram gratuito? Primeiro, porque fica mais fácil para mim mandar esse material para você. Segundo, porque não vai ter algoritmos. O que eu mando a gente vai poder conversar diretamente. E terceiro, porque eu acredito que os princípios hermenêuticos de interpretação bíblica devem ser ensinados para todos e não apenas para pastores. Então a gente se vê na sala de Telegram, que você encontra o link aqui embaixo. Baixa agora. Vamos lá para o vídeo? Alguns textos paulinos, né? Nosso foco, a gente poderia falar, a gente estava conversando, a gente poderia falar de muita coisa. Eu fui num podcast conhecido e falei um pouco sobre como o papel do homem e da mulher na criação, Gênesis 1, 2 e 3, e deu uma repercussão muito grande na internet, porque eu ao expor a Bíblia, ele estava estranhando que o homem não é a liderança, pelo menos na visão de Gênesis, não tem e essa conotação ali, o fato do homem ter sido criado primeiro, o jeito que foram traduzidas palavras como auxiliadora, idônea e tudo mais. Eu lembro que ali eles ficaram espantados, né? E aí eu percebi que esse tema, e também pelo momento que a gente vive, um momento obscuro de interpretação da palavra, que a gente precisava falar um pouco mais sobre esse assunto, mostrar para as pessoas que levam a sério a interpretação, a Bíblia como autoridade, e não a cultura, e não o tradicionalismo, mas a Bíblia como autoridade, como é importante se falar sobre o papel da mulher, não só do ser humano, né? Porque a gente pensa que falando do ser humano tá sendo claro, mas não está claro. Mas como é importante ver esse papel, porque são pessoas como você. Interessante, você não é a primeira pessoa. Na minha igreja tem a Luísa Agreste, que ela tem uma potência no trabalho teológico com as mulheres, espiritual com as mulheres. Só que uma vez ela ia dar aula para a gente na nossa escola dominical, né, online, e eu falei, fala para ela que ela pode escolher o tema, né? Mas na minha cabeça já estava, ela vai falar alguma coisa sobre a mulher, não sei o quê. Eu quero falar sobre o drama das escrituras. Eu falei, caramba. E eu acho que é isso, a gente está tentando chegar numa maturidade da mulher falar em todos os temas, mas ela acaba se prendendo ainda no primeiro tema que impede a mulher de entrar para todos os outros temas, né? Eu acho que é um pouco isso o drama que você está vivendo. E assim, haverá um dia que a gente vai poder falar muito, já está começando, mas parece que ainda existe algum tabu, né? Assim. Sim, eu acredito que a gente vive num tempo muito confuso, e aí aquela coisa, parece que a cultura puxa para um lado, e às vezes a igreja quer puxar para o outro, isso sempre aconteceu. Então, as pessoas acreditam, a mulher falar na igreja é um ato gerado pelo feminismo, mas não é, se a gente vê, por exemplo, né, eu era pentecostal antes, se a gente estudar a história do pentecostalismo, todas as mulheres missionárias, pregadoras que a gente tem, desde John Wesley. Então, assim, isso com certeza não surgiu com o feminismo, mas as pessoas querem puxar para o outro lado por um medo, por acreditar que, assim, os papéis vão ficar confusos. Então, acredito que seja uma reação de medo, sinceramente. E quando a gente pensa sobre papéis, se eu não me engano, essa discussão de papéis dentro da igreja, mais especificamente com a palavra papéis, ela vai começar ali nos anos 60, com todos os movimentos culturais, porque antes se tinha um pouco essa ideia de que a mulher era inferior ao homem,
né? Então, menos racional, mais propensa a pecar. É só a gente olhar a história da igreja, com intérpretes bem famosos. A partir ali dos anos 60, as pessoas começam a procurar outras linhas de interpretação, né? Porque a gente tem as mulheres no mercado de trabalho, mulheres nas lideranças políticas. Então surge esse novo, eu vou dizer uma linha narrativa, mas eu não digo narrativa no sentido ruim, uma nova linha de interpretação, que é essa questão dos papéis, que até o pessoal coloca, não, homem e mulher são iguais, têm o mesmo valor, mas têm papéis diferentes. Mas eu pessoalmente acredito que isso ainda nos engessa um pouco, porque eu, como mulher, eu assumo papéis diferentes ao longo da vida. Então, eu, Victoria, quando eu era uma filha, eu tinha certos papéis que são diferentes dos papéis que eu tenho hoje como esposa, e papéis diferentes que eu vou ter como mãe ou como professora. Então, eu acredito que isso é muito mais dinâmico do que uma certa sistematização que fazem, que ainda muda culturalmente. E mesmo como pais, se eu fico viúvo, eu assumo o papel de mãe e pai. Se é que é dividido assim, uma viúva assume outros papéis. Tem avós aqui no país onde os pais somem, principalmente nas periferias, as avós assumiram o papel de pai, de mãe. Eu venho falando há muito tempo, para quem não me acompanha, a gente acredita na palavra de Deus, na Bíblia, deixa eu pegar aqui, e a Bíblia ela é 100% humana e 100% divina. Ela, por ser humana, ela tem as suas peculiaridades locais, os seus contextos, ela tem a sua geografia, ela tem a sua língua, ela tem o seu tempo, a sua temporalidade, ela tem a sua situação, e tudo aquilo tem a ver com o autor e aquela época, e é ali que a gente tem que deixar. Por ela ser inspirada pelo Espírito Santo, ela toda ela é para todos os tempos e para todas as épocas. Ela é uma palavra de Deus viva para mim e para você hoje, para os nossos filhos. Então, as pessoas me perguntam, Marcos, mas como é que eu posso saber o que é da época e o que eu trago para cá, né? Pois aí eu falei, por isso que precisa de hermenêutica. Interpretação bíblica é a área que vai resolver ou tentar resolver o que é temporal e o que é, ao mesmo tempo, eterno. E quando a gente chega nos textos mais difíceis, e o tema é o papel da mulher ou a liderança da mulher na Bíblia ou nas cartas paulinas, eu entendo, e a gente já quer colocar aqui, que não é um tema fechado, simples, que é só ler e interpretar, assim, ler e entender. Nada é simples, até porque a gente não lê na língua que ela foi escrita, a Bíblia. Então, aí já tem um abismo e tem todos esses outros abismos que eu falei. Então, geralmente, a gente tem que levar em consideração para entender com seriedade o texto bíblico algumas coisas. E eu quero colocar aqui para vocês, antes da gente entrar na discussão. Primeiro, o contexto histórico, isso é básico. Em que contexto foi escrito o texto que a gente vai ler? No caso de Paulo, ele escreve cartas, e cartas, pela natureza do gênero, é muito mais situacional, porque está respondendo imediatamente alguma coisa. Então, uma pergunta é quais são o contexto que ele escreveu. A outra coisa é onde está o texto entre o texto, a narrativa do autor, que é o contexto literário. Isso é uma pergunta muito importante também para se fazer, para entender a Bíblia, para quem quer ler e entender com autoridade. Se não está usando o nome de Deus em vão, está apenas lendo um texto e achando que já tem resposta. Eu acho que talvez um terceiro movimento é na tradução, já que a gente não tem acesso à língua, a maioria de nós não temos acesso ao grego ou ao hebraico, em toda tradução o cobertor é curto, aonde geralmente se perdeu alguma faceta na tradução que a gente poderia estar prestando atenção, que às vezes foi engessado uma interpretação, mas que a tradução pode ser vista com outros ângulos aí, sendo fiel ao texto. Então, eu acho, pensando nesses três, e poderia até dar mais exemplo, é que a gente pode ver muitas coisas sendo interpretadas por uma linha, e às vezes as pessoas comentam, nunca vi uma pastora na Bíblia, né? Assim, ver o nome pastora na Bíblia, e vai falando de ordenação, né, feminina. Até a palavra, a ordenação ao pastoreio não é bíblico, né? Não tem na Bíblia
Eu procurei, não achei. E aí a gente começa, e aí? Começa assim, e aí começa algumas dúvidas. É verdade, você não vai. Ah, mas é quando Paulo vai impor a mão, mas eles impõem a mão para tantas outras coisas que você acha que é só em alguns momentos. Então a gente vai começando a ver que respostas fáceis é o diabo que dá. Quem segue a palavra de Deus, ele sabe que ele precisa do discernimento do Espírito e meditar num texto de meditação, que foi escrito para você ler e ruminar, e ler e pensar de dia e de noite. Por que você acha, Vicky, que Paulo sempre foi a favor do ministério feminino, independente de gênero? Ele fala assim, para mim eu quero trabalhar com quem está, quem entendeu que Jesus Cristo é o Senhor e que está com vontade de trabalhar. Um dos primeiros textos que quem fala sobre o ministério feminino trata é Romanos 16. O N.T. Wright, parafraseando, ele fala que parecia um texto chato, né? Porque é um monte de saudação. É o último capítulo de Romanos e ele saúda não sei quem, saúda fulano, ciclano, né? Geralmente a gente pula essas saudações. O que a gente quer saber, né? Romanos 16, um texto tão bonito sobre a história da salvação, a gente não para ler as saudações. Mas quando a gente lê atentamente, tem muita coisa interessante. E aí você falou, por exemplo, da ordenação, e é muito interessante, a gente não tem o nome de nenhum presbítero na Bíblia. Então a gente vai procurar quem são os presbíteros. Não tem. Pedro fala em 1 Pedro, né, que ele... É até difícil de traduzir, ele se coloca como presbítero, mas pelo texto dá a entender que não é bem isso. Mas considerando que Pedro atuou como presbítero, por exemplo, é o único nome que a gente não tem o nome de nenhum presbítero, nenhum ancião na Bíblia. Por quê? E Paulo, em quase todas as igrejas que ele vai plantando, apenas um versículo fala que ele estabeleceu presbíteros em uma determinada região. Depois, a gente sabe de várias igrejas, né, que nasceram com ele, e nenhuma fala sobre quem eram as lideranças daquelas igrejas, o que elas faziam. Então, deixa em aberto. E para isso a gente vai seguindo certas pistas para tentar descobrir quem eram as lideranças naquelas novas igrejas. E se vocês olharem para Romanos 16, Paulo diz assim: recomendo-lhes nosso irmão Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. E já começa ali a palavra serva, e eu acho que tem uma nota de rodapé, essa é a versão NVI? Acho que é. A NVI já coloca como proposta de tradução diaconisa também, porque o termo aí é diácono, se eu não me engano, está no acusativo. E a maioria das Bíblias traduz como serva. Agora eu não me lembro se a NVT coloca diaconisa, mas eu não lembro agora, Botelho, mas a maioria das traduções brasileiras traz serva. Aí você vê que você já tem uma política de agrado já numa tradução, porque a gente sabe se ele botar a palavra que está lá é diaconisa. Então, assim, mas se bota isso, algumas denominações, elas já vão não adotar a Bíblia. Então, às vezes é uma opção não exegética, mas comercial. Exato. Os comentadores falam que provavelmente aqui não existia ainda um diaconato, como a gente tem oficial em 1 Timóteo 3, por exemplo, mas que dá a entender que ela era uma liderança naquela igreja, porque o termo realmente é diácono. As pessoas, mas isso significa servo. Mas por todo o contexto da carta, a gente entende que ela é uma liderança. Por exemplo, se você quiser voltar ali, os comentadores falam até por ela ser chamada de... Vou colocar diaconisa da igreja em Cencreia. Ela é atrelada a um local. Ela é atrelada a uma igreja específica, né? Então, isso leva a se pensar que realmente era uma diaconisa ou uma liderança. Outro exemplo é mais para frente, pois tem sido de grande auxílio para muita gente. Isso que a gente coloca, tem sido de grande auxílio, é uma palavra no grego que é basicamente patrona, a palavra feminina para patrono, que era alguém que subsidiava. E aí, segundo comentadores, por exemplo, Craig Kinner, é muito provável que existisse uma igreja na casa da Febe. Exatamente. Próstates, exatamente. Ali eles colocam patrona? Não, patrocinadora. E, pensando aqui nas associações religiosas, o Kinner coloca que
Os patronos eram pessoas importantes, geralmente lideranças, que cediam a Uhum. sua casa para as reuniões dessas associações religiosas. Então é muito provável que a casa de Febe fosse uma casa que recebesse uma igreja. Como eu diria assim, que recebesse igreja, que ela hospedasse as pessoas também. E aí é muito interessante, isso é uma coisa muito importante, que a igreja, pelo fato das igrejas se reunirem nas casas, o ambiente doméstico e igreja, ele era misturado, né? O oikos era misturado com a igreja. E isso é uma coisa que a gente tem que ter bastante noção para interpretar todos os textos que falam a respeito das mulheres. E por causa disso, tem um autor chamado Gehring, que é um alemão. Ele vai estudar sobre as reuniões das casas no cristianismo primitivo. Ele vai falar que provavelmente os líderes das igrejas eram os próprios donos das casas. Vejam que a maioria das igrejas às quais Paulo se dirige, ele não fala de bispos, ele vai falar em Filipenses, se eu não me engano, depois aparece em 1 Timóteo e Tito. Mas as outras cartas ele não se refere a presbíteros, não se refere a bispos. E esse Gehring, ele vai falar que provavelmente as lideranças dessas igrejas eram os próprios donos das casas, que sua maioria eram homens, mas a gente sabe também de mulheres, que eram as chefes das casas, provavelmente viúvas de posses, que é o provável caso da Febe. A gente também vai ter a Lídia em Atos, vai ter a Ninfa, que é citada em uma das cartas. Então a Febe, só esse versículo ali já nos deixa com algumas pulgas atrás da orelha sobre qual era o papel da mulher naquelas igrejas. É interessante. Poderia falar muito sobre isso. Coríntios vai falar muito sobre a liderança ali que está comendo antes, os donos da casa estão fazendo seus banquetes e liberando a entrada para os amigos ricos, e não deixando os pobres chegarem na sua ceia, né? Porque a gente pensa que ceia é um ritual, mas era a comida de todo mundo ali, era muito mais. Então, assim, com certeza, os líderes das casas, assim como Filemon era o líder ali de Colosso, de uma das igrejas principais em Colosso, e a gente vai ver que eles eram os presbíteros ali junto com outros. Então, assim, isso é fato. Mas o mais interessante é ele abrir. Vamos lembrar que eu tenho um curso todo em Romanos e ele abre, e John Stott vai pela mesma linha, e ele abre ele está fechando uma carta mais importante teologicamente, falando sobre a importância da união entre judeus e gentios, e ele está fechando, abrindo com uma diaconisa, uma serva ali, e ele vai nomear tantos nomes femininos agora, porque, e na verdade ele faz questão, porque é quase uma ostentação ele gastar um capítulo mandando lembrança numa época que pergaminho era tão caro, né? Tudo ali, o texto. Então ele está fazendo questão de mostrar não só a união entre judeus e os romanos, né, os gentios, mas mostrar homem, mulher e tudo ali na prática do ministério dele. Então a Febe, ela abre essa porta, e provavelmente você já vai falar no versículo 2 de um casal que começa com o nome feminino, né? Sim. Só antes da Febe, ela estava carregando a carta aos Romanos. Justamente por isso que ela precisava de uma boa recomendação de Paulo, né? Ela é a recomendação dele, esqueci de comentar. Que grande responsabilidade, né? Mostra que ela era uma liderança, porque carregar uma carta, de novo, porque o custo de uma carta, uma vez falando com Fontana, a gente estava vendo que o custo de um envio de uma carta, ainda mais com essa distância que era para a capital, passando por mares e tudo mais, custava em torno de um carro zero da nossa época aqui. Então você imagine a responsabilidade de botar um guarda junto com essa mulher para fazer essa viagem e ela chegar com essa carta, e sem levar em consideração que essa carta, na responsabilidade de Deus, ela é uma carta bíblica, né? É uma carta que vai perpetuar. Exato. Então, e provavelmente ela foi a primeira intérprete, né? Porque quem carregava a carta era a pessoa que lia em voz alta, se lia para a comunidade, e as pessoas faziam perguntas, e aquele que portava a carta tinha a incumbência de explicar. Então, alguns dizem talvez Febe tenha sido a primeira intérprete da carta aos romanos na história. Claro que isso são tudo especulações, mas pela cultura a gente pode deduzir isso. Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus,
arriscaram a vida por mim, sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Aí, novamente, Priscila e Áquila como os líderes dessa igreja que se reúne na casa deles, isso é muito provável. Outra coisa também, o James Dunn, ele vai falar que, pela natureza da salvação, todas as igrejas dos gentios, Paulo coloca, tem essa ideia bem clara de Priscila e Áquila com o que a gente chamaria hoje, modernamente, de plantadores de igrejas. Isso fica claro também em Atos. E Paulo os chama de colaboradores, que é uma palavra que ele usa para outras lideranças na igreja que trabalhavam com ele na missão. E aí, o que você muito bem já marcou, é impressionante que o nome de Priscila vem antes. No mundo greco-romano, isso nos chama muita atenção e as pessoas tentam especular por quê. Talvez Priscila ela tivesse mais liderança à frente da missão, fosse mais proeminente, ou talvez ela fosse a mais rica do casal, mas são hipóteses, né? Porque realmente isso não era comum. Inclusive, eu li um capítulo de um historiador chamado Martin Drea, brasileiro aqui, ele trabalha também com história da igreja, e ele coloca alguns manuscritos, um manuscrito específico, que agora eu não lembro exatamente o nome, que o copista fez questão de colocar o nome de Áquila na frente, quando ele copiou esse trecho. Em Atos, uma parte também que se fala Priscila e Áquila, ele fez questão de botar o nome de Áquila na frente, porque isso incomodava muito. Para vocês verem que culturalmente, por mais que fossem ali já uns 4 séculos depois, era uma coisa incômoda o nome da mulher vir antes ao se citar um casal. É óbvio aqui, de novo, a gente vai vendo as sutilezas, e a Bíblia toda é uma linguagem direta, você nunca vai ver umas coisas diretas, principalmente quando vão quebrar a estrutura social. Então você nunca vai ver Paulo falar, escravidão é errado, não é o projeto de Deus. O que Paulo vai fazer é toda uma construção para mostrar que o Senhor tem que cuidar bem de um escravo. E aí, Paulo também vai fazer toda uma construção numa linguagem direta para mostrar as mulheres são usadas pelos homens, isso independente se vai te chocar ou não. Então a gente vai ver de novo aqui Paulo falando, se referindo a um casal, mas mostrando quem era a pessoa que era responsável ali, não estava falando do casamento deles, mas da igreja, e sempre falando sobre o auxílio. E Áquila os dois são importantes, a Priscila e o Áquila, mas ali ele está deixando bem claro ali, e isso é um escândalo mesmo ao longo do tempo, e a gente vai ver isso várias vezes, né, Vic? Ao longo da história, eles tentando apagar os requisitos que Paulo está deixando, as dicas que Paulo está deixando dos ministérios femininos, né? Exato. Talvez o mais chocante, então, desse capítulo, que eu acho que é o que foi mais apagado, deixa eu ver só exatamente o versículo. 7. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. E aí esse nome Júnia, ou Júnias, isso é engraçado quando o Botelho falou sobre o apagamento. Júnia, isso foi um grande debate, grande não, mas foi um debate entre os pesquisadores recentes aí das últimas décadas, se Júnia é um nome masculino ou feminino, porque depende da acentuação. É um nome que no acusativo, no grego, é praticamente igual. E a questão é que, se eu não me engano, na Era Moderna começou a se entender esse nome como masculino e como uma abreviação de Junianos, que é um nome masculino. O problema é que os pesquisadores basicamente não encontraram essa abreviação Júnias em lugar nenhum. Já o nome Júnia, na antiga Roma, na época, foi encontrada mais de 100 vezes em inscrições, em documentos, então Júnia era um nome muito comum. E se a gente pegar a patrística, os autores explicitamente consideravam Júnia uma mulher. Então aqui a gente tem claramente o nome de um homem e de uma mulher, muito provavelmente um casal, talvez uma irmã, mas muito provavelmente um casal. E é interessante que foi mais a partir da Era Moderna que começou a se entender Júnia como um homem, Júnias. E por quê? Porque o versículo dá muito a entender que os dois eram apóstolos. Se a gente voltar ali, o versículo vai falar o seguinte:
saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo são notáveis entre os apóstolos. E já na Era Moderna, algumas pessoas começaram a entender, não, aqui esse versículo fala de apóstolos, então Júnia só pode ser um homem. Porém, a gente sabe que esse nome masculino não existe. Era um nome feminino, e a patrística deixa isso bem claro. Inclusive, João Crisóstomo entende claramente que Júnia é uma mulher apóstola. Ele fala como devia ter sido grande a sabedoria dela, se não me engano, de ter recebido o título de apóstola. E mais do que apóstola, ser notáveis entre os apóstolos. Aqui é óbvio, gente, que a gente não está falando dos 12, e sim outros apóstolos, como, por exemplo, Paulo, Barnabé, que a gente sabe que existiram para além dos 12. E é uma coisa muito chocante. E que, enfim, se tentou apagar. E existe também um consenso acadêmico. O Craig Kinner vai falar que provavelmente era um casal apostólico, por assim dizer. A gente sabe do critério de ter visto Cristo ressurreto. E ali Paulo deixa bem claro que eles estavam em Cristo já muito antes de Paulo. É uma coisa chocante. Não, é interessante tanto de nomes de mulheres que vão agradar, e Paulo aqui tá mandando beijo para a mãe de não sei quem, para não sei quem é uma mãe para mim. E assim, é triste ver que na Idade Média se aceitava praticamente, e é algo, hoje parece que os caras querem mudar. Mostra que a interpretação de muitas pessoas não é séria, que a teologia é mais importante que a Bíblia. É esse o problema que eu tenho com os meus parceiros, que às vezes não, porque fala que é só a escritura, mas na verdade é só a teologia. Então, assim, e isso é um perigo quando a teologia não respeita a intenção do autor. É muito melhor você falar, não, é isso aqui, eu não entendo, a gente ou não está tão claro, mas assim, nos textos aqui, e aqui, você querer mudar o sexo de um personagem bíblico porque não se encaixa na teologia que você criou, é muito baixo, é uma desonestidade intelectual. Então, assim, você não encontra na história homens com esse nome, mas você prefere empurrar uma ideia do que você assumir. Olha, a gente tem isso, mas esse texto realmente é complicado. Então, é melhor falar isso do que... Então, assim, é sempre assim. Quando fala que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, ao invés de entender o texto, ou se aumenta o buraco, falando que é uma porta numa parede, ou se fala que a agulha ou se fala que o camelo é uma corda. Então vai tentando forçar. E a mesma coisa, ou você vai masculinizando o nome ali, Júnias, ou você vai amenizando o apostolado ali e vai tentando mudar. Mas, de novo, a gente tem que ser fiel à palavra de Deus. Eu poderia... Às vezes algumas pessoas perguntam, tá, mas se essa parece uma interpretação mais adequada, mais fiel, por que parece que ninguém leu assim? Bom, a gente viu que não é que ninguém leu assim, né? Só falei de João Crisóstomo, mas é muito interessante ver como os autores foram recebendo o texto bíblico, e isso trata da história da recepção. E agora eu não me lembro se foi Tertuliano ou Orígenes, que falou que era muito interessante que tinham muitas mulheres que trabalharam com Paulo, mas que as mulheres de hoje, no tempo dele, não eram mais puras. Por isso não era mais possível. Veja que interessante como ele justificava. Não, existiram mulheres sim que trabalharam enfim, ao lado de Paulo, mas hoje isso não é mais possível. Ou é Orígenes que, se não me engano, vai interpretar que a mulher é a porta do diabo, toda ali relacionado com Eva. Então, como aliás, os autores foram influenciados, né, pelo seu tempo? Essa é a ideia. Fizeram isso com as mulheres, fizeram isso com o estrangeiro, fizeram isso com as crianças. Então, tudo isso. Criança não tem alma, mulher não tem alma, estrangeiro nem vida é. Então, você vai destruindo a figura, até despersonalizando ou tirando a imagem e semelhança, até o fato de você poder fazer o que você quiser como uma posse. E, na verdade, a Bíblia toda... Um dia a gente pode até trabalhar como as mulheres dos patriarcas
sempre um problema entre como eles tratam as suas mulheres, como eles não conseguem cumprir a missão que Deus deu, tanto para Abraão, Isaac, Jacó. É impressionante isso, como está muito relacionado a eles não saberem o papel da mulher, e é por isso que eles não conseguem cumprir com excelência a vocação deles. Coríntios, vamos cronologicamente. Porque a carta de Coríntios, eu quero já dar uma... Eu, como professor de hermenêutica, quero dar uma ressalva para a Vicky aqui, gente. A carta dos Coríntios é a carta, é uma das cartas mais difíceis de interpretar. Por quê? Para quem não conhece tão bem, primeiro que é uma carta muito situacional. É uma carta que está acontecendo várias coisas que a gente vai entendendo quando vai lendo. Quando eu falo situacional, não é inventar coisa, não. Você vai percebendo que ele vai falando nomes. E também a primeira carta aos Coríntios é a segunda carta. A gente não tem acesso à primeira e nem à terceira, porque a gente depois tem a quarta. Então, tudo isso, quando você vai lendo com mais detalhes, você vai ter o que Deus deixou para nós como acesso a ela. E a segunda coisa, Paulo faz uma coisa diferente das outras cartas. As outras cartas, ele tem um enredo mais claro. Na carta de Coríntios, ele vai dando, quase como rápidos ensinamentos e resolvendo problemas para que aquilo seja, para que a igreja volte ao eixo que ele está querendo que aquela igreja tenha. Então, é um contexto literário um pouco mais, vamos dizer assim, ríspido, difícil, não impossível, mas é uma característica difícil de interpretação. Qual que é o texto que você quer começar? Vamos para 1 Coríntios 11? Uhum. Deixa eu ver, tá aqui, já vou pôr na tela. Só antes para falar, Botelho, disso que você falou, o Gordon Fee fala da... Como eu colocaria, então, dessas questões situacionais que Paulo tenta responder. Uhum. E aí, eu acho que isso permeia todos os textos que a gente vai falar a respeito das mulheres, sobre a questão da sabedoria. A gente está lidando aqui com um povo que é um novo povo, é uma nova família em Deus, mas que vive a tensão do já e do ainda não. Então, eles já são um novo povo, mas existe ainda algo que vai ser restaurado quando vierem novos céus e nova terra. E eles estão tentando, então, viver com uma ética apropriada para aqueles que são filhos de Deus, mas ainda nesse mundo. É por isso que a gente tem outras questões que Paulo trabalha, por exemplo, a comida oferecida aos ídolos. É interessante, você me corrija se eu estiver errada, mas no concílio em Atos, que eles vão conversar depois, entra Paulo na história sobre a questão dos gentios, e aí eles falam, não, só se abstenham da comida sacrificada aos ídolos, se eu não me engano, e tinha mais uma coisa. Na verdade, não é do ídolos, ele fala sobre a comida ídolos, feita não. no sangue. No sangue, assim, isso! Se abstenha da imoralidade sexual. Exato. E da comida feita por sangue ou animal estrangulado. E aí é a última decisão que a gente tem de um concílio narrado na igreja. Tem gente até hoje, uma vez Ariovaldo Ramos falou para mim, não, até hoje eu não como. Eu não como porque eu não gosto. Graças a Deus, porque eu acredito que a igreja ainda continuou tendo os seus concílios e o Espírito continuou falando, e isso é muito pelos judeus, né? Mas era essa a decisão que eles tiveram lá. E aí, se perguntando sobre a comida, se essa decisão de fato continuou por todas as igrejas, ou se em novas situações foi se tendo uma sabedoria para discernir o que a cultura dizia, ou o que se colocava em relação a isso. E eu acho que Paulo faz isso em diversos momentos. Discernir a cultura, discernir o contexto para entender o que era mais apropriado naquelas igrejas. E então, daí pensando agora assim, na comida sacrificada aos ídolos, como ele fala da consciência do irmão, de se abster ou não daquele que é fraco, daquele que é forte, tudo é uma questão de sabedoria e discernimento. E a questão das mulheres também. Ali no versículo 3, quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. E a gente já começa, talvez para resumir, ele está aqui defendendo o uso, ele está aqui defendendo que as mulheres cubram a cabeça.
Basicamente isso. Todo esse excerto aqui é utilizado para que as mulheres cobrissem a cabeça na adoração comunitária. E a gente entra naquilo que eu já falei. O complicado da igreja é que ela tinha uma mistura de um espaço público com privado, porque ainda era uma reunião, era uma assembleia dos irmãos, mas ela acontecia no lar, ou nos lares, né? As reuniões aconteciam nos lares, então você tem essa tensão aí sobre o que é apropriado ou não. E aí começa essa questão do cabeça, que o pessoal já entende como autoridade, né? As pessoas traduzem assim esse versículo. Ok, vamos ver. O cabeça, a autoridade de todo homem é Cristo, a autoridade da mulher é o homem, e a autoridade de Cristo é Deus. E aqui a gente entra em problemas cristológicos, que eu não vou entrar aqui, mas as pessoas já colocam um sinal de igual, né? Não, a autoridade. Então, a autoridade da mulher é o homem. E pronto. Mas já se tem, como eu falei, isso traz alguns problemas cristológicos na passagem. E se a gente. As pessoas pesquisam, então, o que seria essa ideia da cabeça? E sim, no hebraico é uma metáfora para autoridade. O problema é que quando a Bíblia hebraica é traduzida para Septuaginta, essa metáfora praticamente não é mantida. Então, se eu não me engano, de mais de 140 vezes que a palavra hebraica cabeça significa autoridade, na Septuaginta eles não traduzem mais como cabeça. Acho que só umas 6 vezes eles mantêm a palavra cabeça. O que se mostra isso? Que era uma metáfora que tinha se perdido. E aí, se tem alguns estudos, isso vai ser principalmente da teóloga Cynthia Westphal, que apontam cabeça como um sentido de origem ou fonte. Porque até pelo entendimento de como o corpo humano funcionava, que era um entendimento de alguns filósofos gregos, enfim, é um pouco estranho que o sêmen vinha da cabeça, especialmente da região dos olhos, e o sêmen era a fonte da vida. Isso estava ligado à face também. E então, quando eu entendo cabeça como origem, a cabeça, o que vem primeiro é a origem, isso faz sentido em todo o resto do excerto, porque no final vai, se você quiser colocar novamente ali, no final vai aqui. Se eu ler, por exemplo, eu poderia colocar assim, o homem provém de Cristo, a mulher provém do homem e Cristo provém de Deus. Isso está de acordo com a história da criação? Sim, porque a mulher foi tirada do homem. Ela é carne da carne dele. E Cristo é gerado pelo Pai. A gente declara isso no credo apostólico. Então, isso vai estar de acordo com uma fé ortodoxa. E aí, se a gente colocar, deixa eu procurar aqui. Ah, sim, mas só que olha, vejam como Paulo conclui. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Versículo 11. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Então, vejam, a mulher provém do homem. Mas no fim, o homem também provém da mulher e todos provêm de Deus. Então, eu diria que o próprio excerto aqui, ele nos dá como eu diria, essa interpretação do que seria a cabeça, que é a origem, é da onde você vem. Isso tem uma questão de identidade, porque no fim, homem e mulher ali, eles têm uma ligação profunda. O homem vem da mulher, mas a mulher vem do homem também. E no sentido cristológico, isso vai ser apoiado pela patrística também, esse entendimento de cabeça ali, na questão relacionada entre Cristo e Deus. Então, assim, é uma passagem super complexa, mas se vocês procurarem outros... Vicky, tudo isso para falar, mulheres, usem chapéu. Usem véu, exato, cubram a cabeça. Para não escandalizar. E depois, se eu não me engano, ele ainda fala, não gosto dessas discussões, não vem mais com discussão besta para mim. É tão interessante, deixa eu ver se é esse texto mesmo. Deixa eu ver se é esse. Tem uma hora que ele fala, não gosto desse tipo de discussão. Deixa eu ver. Ele fala no final. Aqui, se vocês querem discutir. 16. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. O que ele está dizendo é o seguinte: acabou, não quero discutir. É qual Casimiro na live dele que ele foi falar aqui? Ele falou: não quero discussão, não quero debate. Assim, sabe qual que é o problema para mim, Vicky? O meu problema é anacronismo. É quando você pega um valor que veio tempos depois e joga na cabeça do autor. Porque toda vez que a gente faz anacronismo, é usar o nome de Deus em vão. Se a gente não leva a sério a Bíblia, a gente está usando o nome de Deus em vão. O problema aqui é usar o nome de Deus em vão para oprimir as mulheres. Então, presta atenção. Paulo, ele está sendo bem claro. O contexto todo literário
está falando sobre cabeceira e não cabeça. É cabeceira de um rio. Aonde é a cabeceira do rio? Onde é a cabeça do rio? Ah, é lá na cidade tal. Então a gente vai até a origem e dessa cabeceira vai vir o resto do rio. Então Paulo, ele está falando, olha, o homem foi a cabeceira da mulher, foi do homem. A segunda narrativa de Gênesis vai dizer que do homem vem a mulher assim, assim como a igreja veio de Cristo. A origem de toda a igreja é o sacrifício de Jesus. Isso faz sentido quando a gente lê todos os versículos que falam de Cristo como cabeça da igreja, né? Porque ele é o primogênito. Isso, ele é o primogênito de todas as coisas. Paulo vai usar esse argumento de outra forma. Exatamente. E é muito interessante. Perdão, pode concluir, Botelho. Não, só para falar sobre esse negócio do anacronismo. Então, a cabeça, a gente hoje pensa, não, a cabeça é onde toma as decisões, é onde está o cérebro, a razão. Isso não era o pensamento da época. Exatamente. A gente entende que é metáfora de hoje. Então a gente não pode usar a metáfora de hoje para interpretar a Bíblia, tem que usar a metáfora da Bíblia. Então, na Bíblia, a alma do ser humano é aqui na barriga, no peito. Por isso que por quê? Como é que o homem foi criado? O homem foi feito do barro, e aí Deus sopra na narina do homem, e aonde vai a alma de Deus? Vamos supor que o sopro de Deus é vida, aonde vai aterrissar a vida de Deus? Na barriga, no pulmão. Então, o Deus que criou, ele habita, e toda a razão, toda a racionalidade, toda a essência da vida está no pulmão, está aqui na parte de baixo. Por isso que a mulher foi feita da costela, da parte... se hoje fosse narrado, falava, a mulher foi feita do crânio, que protege o cérebro. Então, assim, toda essa figura, ela está trazendo que aqui embaixo o coração do homem é a liderança. Por isso que maldito é um homem por isso que a gente tem que tomar conta do nosso coração, porque o coração é o que toma as decisões. Então, assim, falar que o cabeça é a liderança é, no mínimo, um erro anacrônico. Para não falar que isso, se você lê o texto todo, você está fazendo e só está arrancando um versículo para interpretar um papel da mulher e mandando metade da igreja se calar ou se submeter a uma liderança irracional, no mínimo, você ofender metade do corpo de Jesus. É você deixar Jesus paraplégico. Ele pode mexer só os braços e a partir de agora vai ter que ficar numa cadeira de roda. O corpo de Jesus é perfeito e ele todo está sendo usado na missão. Então, assim, eu queria só destacar esse negócio do anacronismo, que eu acho que isso ofende a inteligência de quem estuda a Bíblia, gente. Tem que ler o texto todo, não pode ficar picotando como se fosse uma caixinha de promessa. Não é, o texto todo tem que fazer sentido. E esse é um dos textos que eu acho que as pessoas não leem até o final, porque eles apontam, viu, mas a mulher foi criada por causa do homem, né? O homem veio primeiro, depois a mulher, mas no fim a gente tem ali que o homem também vem da mulher e todos provêm de Deus. Parece que as pessoas não leem esse texto até o final, da maneira que Paulo conclui. E uma coisa também anacrônica, Botelho, e isso é um estudo da autora Cynthia Westphal, qual que é o significado do véu ou do cobrir a cabeça? Tem a questão da modéstia, sim, só que a gente esquece um pouco, a gente tem muito hoje a ideia do véu como opressão, né? Então a gente pensa, por exemplo, as mulheres arrancando um véu e protestando, algumas mulheres muçulmanas, a gente pensa, nossa, o véu é um símbolo de opressão. Então Paulo tá mandando as mulheres serem oprimidas aqui, tá mandando cobrir a cabeça. Isso é um outro anacronismo. Por quê? Se a gente pegar uma lei romana, isso não quer dizer que ela estivesse em vigor, na época era uma lei mais antiga, mas eu acho que ela traduz alguns costumes. Que dizia que quem podia cobrir a cabeça eram as mulheres mais velhas, respeitáveis e casadas. Então, cobrir a cabeça mostrava respeito, mostrava que aquela era uma mulher honrada e casada. As mulheres escravas e as mulheres libertas não podiam culturalmente cobrir a cabeça. Aqui é chocante, Paulo está dizendo que para todas as mulheres cobrirem a cabeça. E se a gente ler Coríntios atentamente, a gente vai ver logo depois na ceia que tinha um problema ali entre classes sociais.
E aqui Paulo está dizendo, não, todas as mulheres cobrirem a cabeça. Só as mulheres respeitáveis da cultura cobriu a cabeça. E aqui não, ele quer que todas elas cubram. Era um sinal de honra para a mulher. Um sinal de respeito. As mulheres que não cobriam a cabeça, elas estavam sexualmente disponíveis. Né? Então tinha toda uma questão de cuidado no próprio culto e na ordem da igreja. E isso é muito interessante. Uma outra coisa sobre cobrir a cabeça que eu acho interessante é que as prostitutas ritualísticas da cidade de Corinto, elas tinham a cabeça rapada. Então, quando Paulo orienta para que as mulheres todas cobrissem a cabeça, era um jeito de preservar as mulheres que tinham se convertido há pouco tempo para todas serem tratadas iguais ali. Então, assim, era um jeito de você falar, não, aqui todo mundo é igual. Então era um jeito de você colocar e honrar a pessoa que decidiu caminhar no caminho da igreja, nas casas, né? Então elas entrariam nas casas dos irmãos, dos presbíteros, dos diáconos, e ali elas seriam honradas e também não teriam nenhum tipo de comentários na cidade, porque, olha, são todas pessoas que estão sendo. Então, assim, isso é meio... Isso acho que ninguém quer atacar Paulo do meio conservador. O problema mas é bom destacar isso, que até mesmo essa lei a gente às vezes faz coisas anacrônicas, como ver coisas que não tem. Paulo oprimindo, mandando... Não, gente, tem que estudar um pouquinho antes de falar, querer chamar Paulo de machista ou de opressor. Vamos lá, Paulo não é perfeito, não, mas assim, a palavra de Deus e a gente tá indo desse pressuposto, tá bom, gente? A gente está interpretando e a gente quer entender com clareza a palavra de Deus. Então, aqui a gente já está vendo, e é interessante isso, cara, porque as pessoas, elas querem interpretar o que elas querem, a situação, e querem eternizar algumas coisas no mesmo texto. Então... E Botelho, as pessoas... E Paulo, ele fundamenta tudo isso na natureza também. Ele fala, veja como a natureza diz, né? É vergonhoso para o homem ter cabelo comprido. Mas Paulo sabia, por exemplo, de Sansão ou dos nazireus que eles faziam votos e tinham cabelo comprido? Será que eles... Paulo está usando o argumento da cultura. Ele fala da natureza, mas ele está pensando na cultura. A gente chama isso de ad hoc. É um argumento para aquela situação, para fundamentar aquilo para aquela igreja. Por isso que a gente entende que essa ordem de Paulo é para aquele contexto. Isso, os nazireus, se eles cortassem o cabelo, eles estão errando. Então, eles não podiam cortar os seus pelos para honrar o seu voto. É muito interessante isso, assim, como vai... E depois Paulo vai falar sobre cabelo comprido, né? Tem algumas coisas, mas o mais interessante é Paulo no final falando, olha, sobre as origens, vocês já entenderam como deve ser, mas no final das contas, e as pessoas começam a interpretar diferente, na verdade ele está falando, a mulher veio do homem, mas todo homem vem da mulher. É quase como ele falasse, se a gente fosse interpretar o da cabeça, seria o homem é a cabeça da mulher, mas toda mulher é a cabeça do homem. Que assim, todo homem tem uma mãe ali mandando. E não na verdade, é a origem ali, dizendo que cada um é dependente um do outro, e lá em Timóteo ele vai dizer essas coisas também de uma outra forma. Então, ele constrói um argumento, e aí depois ele vai lá e fala, o argumento é só para ajuda dessa regra que ele está trazendo para a igreja de Corinto, naquela situação para as mulheres e os homens, mas ali ele constrói uma argumentação e no final ele fala isso. Ele fala... Não é para ficar com muita discussãozinha, não, gente. Aqui na nossa igreja, a gente só faz as coisas para proteger o próximo e não fica entrando em detalhes teológicos, apenas, quase que assim, apenas faça o que a gente... siga uma regra de amor ao próximo, né? E fala de ela usar, não sei se é o manto ou véu, agora é o cabelo, eu perdi o versículo, mas como um sinal de autoridade. Vamos ver se... Ali. No versículo 10, por essa razão e por causa dos anjos, que ninguém entende o que quer dizer, gente. Por causa dos anjos, a gente só especula. Ninguém faz nem ideia do que os anjos têm a ver aqui. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade.
e as pessoas, às vezes, de primeira, é um sinal de autoridade do homem sobre a mulher. Não diz isso. Diz que a mulher tem um sinal de autoridade sobre a cabeça. E pode-se entender como um sinal da própria autoridade dela. É uma questão que fica em aberto. E Paulo está fazendo isso para permitir que a mulher profetize e ore. Ou seja, que ela tome a frente ali no culto público. Isso é muito interessante. Ele não está fazendo isso para proibir, mas para permitir que aquilo continue, porém, em ordem. Esse é outra coisa. Quem respeita o contexto literário vai perceber que no final Paulo vai falar sobre a mulher profetizar, praticamente falando coisas de Deus para toda a igreja, e ele não repreende. Quer dizer que não tem isso a ver com homem ou mulher de liderança. A mulher pode profetizar, só que tem que ser na ordem certa, tendo a tradução e tudo mais. Então, de novo, quando você lê o negócio todo, você começa a criar regrinhas aqui que depois parece que Paulo está desfazendo, mas ele não está desfazendo. É essas regrinhas que a gente tem que saber interpretar. Eu queria ir para um outro texto de Corinto. Vamos lá. Para falar também, isso vai ter a ver com o texto que a gente lê agora. Claro, eu sei que existem igrejas continuistas e igrejas que não são continuistas, mas a gente entendendo o que é o profetizar na época, os profetas, eles eram líderes na igreja primitiva. E profetizar era falar em nome de Deus. E profetizar incluía, por exemplo, a exortação. Se a gente lê antes ali, 1 Coríntios 14:31. Desse modo, todos os que profetizam terão sua vez de falar, um depois do outro, para que todos sejam instruídos e encorajados. 31. Isso. No 31, então você vê ali, quando a pessoa profetiza, o que acontece? Ela instrui e ela encoraja. Então as mulheres também, quando profetizam, estão instruindo. Isso no culto público, certo? Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Então a gente subestima um pouco o profetismo, colocando aqui, sendo anacrônica também, a gente subestima um pouco as profecias, o profetizar ali na igreja primitiva. A gente pensa, não, que era falar o que vai acontecer no futuro, né? Não. A profecia tem uma ideia de exortar, de instruir, então tem uma dimensão muito maior quando a gente pensa que a mulher profetiza. E aí isso tudo se liga, então, com o próximo versículo, que é 1 Coríntios 14, do 34 ao 35, agora sim. Como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Em primeiro lugar, ninguém segue esse texto literalmente. Assim como são poucas igrejas que exigem o uso, que as mulheres cubram a cabeça por causa da natureza e da ordem da criação, poucas igrejas exigem que as mulheres fiquem realmente em silêncio. As mulheres cantam, as mulheres oram, as mulheres dão recados, algumas mulheres lideram oração. Então é muito difícil igrejas que interpretem essa passagem Botelho literalmente, que as mulheres fiquem literalmente em silêncio. E é o que está dizendo ali. A gente já percebe uma incoerência, porque, de novo, as pessoas querem interpretar uma partezinha e a outra não. Um dos princípios da hermenêutica é que você tem que ter um critério para interpretar o texto todo, pelo menos no contexto literário que ele está sendo exposto. Mas o problema mais grave desse texto, Vicky, não é que a igreja obedece ou não, até porque a igreja... Alguém pode falar, a igreja sempre foi desobediente, né? E não sei o quê. É que isso não condiz com o resto da Bíblia. Porque ou esse trecho está certo, ou Paulo, em Romanos 16, que a gente gastou um tempão, está errado. Ou então, o Antigo Testamento, um montão de personagens, de mulheres que lideraram, está errado. Ou então, outras mulheres que a gente vai ver aparecendo, até a mulher samaritana pregando por uma cidade, está errado. Então, assim, não, mas é outro contexto. Então, o que é esse contexto aqui e o que Paulo está dizendo? Então, quando a gente confronta um texto que não bate com os outros textos, você não pode fazer teologia de um texto isolado. Você tem que interpretar o porquê que esse texto está parecendo uma coisa, mas não é essa coisa. Porque não condiz nem com o mesmo autor Paulo. Então, assim, não é que não condiz com a Bíblia.
porque você vai ampliando as coisas. Você fica com o mesmo autor, olha os outros autores, não bate. Mas mesmo se batesse, você vai para o mesmo testamento, não bate. Você vai ver que não bate com Jesus, com a vida de Jesus. E depois nem com a Bíblia toda, nem com o Antigo Testamento. Então, é um texto que, se você leva literalmente, primeiro que ninguém faz isso. Ninguém manda a mulher ficar quieta o tempo todo, entrou. Senão você vira uma... Você tem que ter uma igreja que não pode ter mulher. Um encontro igual maçonaria. Só entra homem. É essa parada. Ou a gente vai para esse caminho que não é o bíblico, ou a gente vai viver o que é o texto. E aí a minha pergunta, Vic, esse é o texto que, quando eu não estudava a Bíblia de forma mais séria, mas era temente, eu falava, aqui matou, aqui não tem como os outros dar. Aqui não dá, porque a mulher tem que ficar em silêncio. O que está acontecendo aqui para que Paulo está fazendo uma proposta tão radical? Uhum. Bom, eu vou trazer, tem várias interpretações, eu vou trazer do Craig Keener, mas primeiro, qual que é uma interpretação usada porque quem não apoia o ministério feminino? É que aquelas mulheres, elas estavam sendo impedidas de julgar profecias, que aparecem no versículo anterior. Qual que é o problema dessa interpretação? É que as pessoas pegam, ok, a mulher não pode julgar profecias, e aí talvez muitas pessoas já tenham falado sobre o ensino autoritativo. Não, a mulher ela pode ensinar na igreja, ela não pode ensinar o ensino autoritativo. O problema, quando eu comecei a pesquisar esse assunto, eu me escabelei, porque eu pensava, meu Deus, onde está na Bíblia esse ensino autoritativo? E as pessoas se baseiam em 1 Timóteo 2, que a gente vai ver depois. O problema é que não faz nenhum sentido. Próprios complementaristas, alguns deles são contra essa ideia, que não existe uma ideia de ensino autoritativo. O que é um ensino autoritativo ou não? Eu vou fazer aqui uma balança. Isso não é? É uma coisa que não faz muito sentido. A gente pensa, o sermão é um ensino autoritativo. Tá, mas onde é que acontecia o sermão na igreja primitiva? Já parou para pensar nisso? Ali em Coríntios. Alguns instruíam, outros profetizavam, outros oravam. E onde é que acontecia esse sermão? Eu fui tão a fundo, eu fui pesquisar o que é um sermão. E aí encontrei alguns historiadores da igreja que falam, olha, na igreja primitiva é difícil definir o que é o sermão, porque ele está junto com a profecia, com o anúncio. A ideia que a gente tem de sermão público é Pedro e Paulo falando pro público lá fora, e não para a igreja lá dentro. É Paulo pregando no Areópago. A pessoa já pensa num púlpito. O púlpito é um presente de grego, literalmente e figuradamente, de discussões filosóficas. O púlpito foi entrar na igreja muitos séculos depois. Então, o ensino era feito sentado no chão, como Jesus fez no Sermão do Monte. Ele sentou e ensinou. Era todo mundo igual ali, sentado ao redor. Então, assim, os grandes sermões, eles eram feitos na rua, era feito sentado, era nas casas ali, mas no sentido de todo mundo sentado no chão, em volta de uma mesa que era no chão. Então, mas, assim, isso é um pouquinho, quando a gente vai estudar, era isso. E aí as pessoas vão criando hierarquias para tentar. Eu entendo a piedade. Nós não podemos... Exato. Eu vou dizer que isso é feito com boa intenção, tá? Então, assim, não, tem um ensino autoritativo, porque eu não quero impedir as mulheres de ensinar na IBD, eu não quero impedir as mulheres de ensinarem na universidade. Então, é só pregação e ensino autoritativo. Eu entendo que é uma boa intenção, mas biblicamente eu não encontrei amparo para isso. Não, e outra coisa é isso. Não pode ensinar homem formado. Então, quando o homem ainda é menos de 12 anos... ele pode ter o ensino na escola dominical, mas quando ele vira homem, ele não pode mais ser ensinado para uma mulher. Isso é uma afronta a uma mãe que está com um adolescente mais velho em casa. E aí a gente vai assim, umas coisas assim que eu entendo que o pessoal está querendo unir. Eu sou de uma denominação que se discute isso muito no privado, ainda não é tão fácil, como eu falei no começo da live, não são textos simples. Mas se você leva de forma literal, primeiro que nenhuma mulher poderia falar. Aí você vai fazendo esses remendos que vão ficando pior do que interpretar errado. Mudar o texto para valer. Então, assim,
ou se encara que aquele texto é situacional e a gente tira a verdade eterna ali, ou a gente para de criar costura no texto porque a nossa teologia fala mais alto do que o texto em si. Exato. E o Craig Kinner fala, né? Talvez para adiantar um pouco, 1 Timóteo 2:12, que Paulo fala: não permito que a mulher ensine nem tenha autoridade sobre o homem. Algumas pessoas entendem que ali tem uma conjunção que faz com que a ação seja uma só. Então seria algo assim: eu não permito que a mulher ensine de maneira a exercer autoridade sobre o homem. É daí que as pessoas tiram o ensino autoritativo. Só que isso é definido por uma conjunção no grego. E as pessoas pegam essa passagem para interpretar essa passagem de 1 Coríntios 14, que diz para a mulher ficar em silêncio. Eu entendo, né? Os textos estão relacionados. Mas o Craig Kidner fala: o que quer dizer isso? O pessoal lá de Corinto não tinha como pegar a Bíblia e dizer: vamos abrir em 1 Timóteo e descobrir o que é isso. Ah, não, a mulher só não pode falar em ensino autoritativo. Não faz sentido. O pessoal de Corinto não tinha como fazer isso. Qual que é a proposta do Craig Kinner? Talvez a gente possa voltar ali no texto, Botelho, porque esse é mais simples. Esse é definitivamente mais simples. Ele fala para a gente olhar para o texto em si, pois não lhes é permitido falar, né? As mulheres ficarem em silêncio. A gente sabe pela própria carta que é difícil ser um silêncio absoluto. As mulheres profetizavam e oravam e falavam em línguas. E ele fala: antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa. E aí veja que aqui o problema não é uma mulher querer ensinar, é uma mulher querer aprender e fazer perguntas. Ele coloca assim: as mulheres tradicionalmente eram muito, muito, muito menos instruídas que os homens. E o que é para elas fazerem? Perguntar para os maridos em casa. A hipótese do Kinner é que as mulheres estavam perturbando ali as reuniões com suas perguntas, porque elas eram menos instruídas. E aí ele fala da vergonha. A vergonha é uma coisa muito presente no mundo greco-romano, de você envergonhar a sua família, trazer desonra. E não era comum que as mulheres ou os homens falassem com mulheres que não fossem das suas famílias. E o que ele está opondo? Não, mulheres falem com seus próprios homens. Perguntem aos seus próprios homens em casa. Então, de novo, provavelmente a gente tem uma tensão na igreja, que é uma mistura do espaço público com o espaço privado. Estou sendo bem anacrônica aqui. Uma igreja que é uma assembleia cristã, mas que também é uma casa. E como é que as mulheres, então, devem reagir? Não, elas podem aprender. E é isso que o Kinner fala. Ele compara com outros autores gregos da época, né? O mais surpreendente é que Paulo quer que a mulher aprenda assim. Mas ele quer que ela pergunte em casa, então que ela seja instruída, e ele está colocando os próprios maridos aqui no dever de instruir essas mulheres, que eram, na cultura, muito menos instruídas. Então essa é a hipótese dele. O que Paulo está proibindo aqui? Esse perguntar, que provavelmente elas estavam perguntando, fazendo perguntas e atrapalhando a assembleia, o culto público, que é um tema que aparece o tempo todo ali. Não faz sentido esse texto ser um calar da mulher na igreja e ela tá profetizando no mesma carta ali, falando, instruindo, tudo mais. Não faz. Por isso que a gente tem que correr a uma interpretação não óbvia. A óbvia, gente, só para você que está assistindo, é a mulher ficar quieta. Se o texto e toda a carta estivesse falando nisso, e Paulo sempre falasse nisso, mas Paulo, ele recomenda um montão de gente, liderança em Romanos 16, ele está falando sobre a mulher instruir com profecias, e de novo, é o que a Vicky falou, mas eu quero trazer aqui de novo, profecia não é esse jeito que a gente acha moderno, profecia é instruir. Os profetas do Antigo Testamento, eles retomavam a aliança e relembravam, o que a gente precisa fazer é isso, é ensinar muita coisa, é lógico que é falar. Agora, as mulheres não eram alfabetizadas, elas não eram, os homens eram pela manhã alfabetizados, pela manhã eles aprendiam a profissão do pai, e à tarde os que tinham um pouco mais de recurso iam para uma sinagoga perto e aprendiam com a Torá a ler, escrever e a falar em público. Então, existe essa diferença entre, olha, vocês estão começando a emperrar o culto, o momento de aprendizado, fiquem em silêncio e aprendam com quem aprendeu a ler e escrever em casa, façam as perguntas, porque vocês estão desonrando, vocês estão fazendo
papel ali de atrasando o culto todo, e mesmo até isso pode... Paulo está sendo, de novo, não seja anacrônico na sua crítica de Paulo. Paulo está preservando as mulheres para não passar vergonha de novo. Ele está, o seu marido em casa vai te ajudar a compreender. E fazendo com que elas aprendam. E aí você vai aprender. E quando você aprender, você vai poder participar de forma melhor, até mesmo quando Deus te usar com as profecias. Então, as profetisas vão poder estar ali. Isso é tão harmônico. É tão harmônico do que você pegar esse trecho e falar, olha, mulher não pode falar em público. Então, assim, as coxas não é uma resposta. Agora, deixa eu falar um negócio para você. A Vicky tá de parabéns, porque ela tá citando caras muito bons. Não é um cara que decidiu, não é o Felipe Neto que ela tá citando, não, que eu quero inventar uma coisa sobre a Bíblia, sabe? Malacói, do grego. Não é isso, não, gente. A Vicky está citando o Kinner, que é um dos maiores intérpretes atuais da palavra de Deus. Ele foi... eu tenho comentários grossíssimos dele, nunca consegui ler todos. Ele foi presidente da Evangelical Theological Society, que é a sociedade que defende a inerrância. Então, Craig Kinner, ele não é pouca coisa, gente. Não é. E por ele defender a inerrância, apesar que também não é um termo bíblico, é um conceito muito posterior, por ele não defender a inerrância, ele não vai fazer costura tentando improvisar ali uma teologia. Ele leu aquele texto, acha muito... o óbvio é que a mulher tem que ficar quieta em toda a igreja e não pode falar em todos os tempos ali. Esse é o óbvio quando a gente lê. Mas quando a gente lê a carta toda, a gente fala, tem alguma coisa errada. Ou não, tá errado. Paulo tá ficando doido, ou a gente não entendeu direito. Então, as propostas é que existe alguma situação ali que a mulher tem que ficar quieta e aprender em casa, ou é algo que a gente não tem acesso, de uma situação ali que está acontecendo com as prostitutas templárias, ou com alguma coisa, ou é pela a natureza da educação da época. Porque dependendo da mulher, se ela é educada fora, se ela é uma gentia, e a gente sabe que no mundo gentil tem mulheres que sabiam ler e escrever, é uma outra... Paulo trata de outra forma essas pessoas. Então, assim, e não é que ele trata de outra forma, que ele trata de um jeito ele adapta a mensagem, porque o mais importante é todos serem um em Cristo Jesus. Por isso que ele vai falar em Gálatas que não há homem, nem mulher, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem senhor, todos somos um no Cristo Jesus. É isso que ele está trazendo quando ele vai falar. Essa é a essência do que eu sempre quis dizer, mas eu estou adaptando para os momentos. E uma coisa que uma pessoa escreveu aqui, foi a Fernanda, achei bem legal. Lembrando que o texto é direcionado a uma igreja, e uma igreja cheia de problemas. Vamos lembrar de novo o começo. Corinto é uma igreja carnal, aonde o homem tá transando com a madrasta, aonde as coisas estão acontecendo ali, e Paulo está assim, o tempo todo só resolvendo problema, bucha rápida. Então, assim, aqui tem outra bucha que ele está resolvendo, daqui a pouco ele vai voltar, e aí ele está falando da mulher profetizando, ensinando, e ele sabe que ele não está contradizendo a sua palavra, cabe a nós interpretar direito. Eu queria ir para o último texto, podemos? Vamos lá, o melhor de todos. Então, o último texto é 1 Timóteo 2, do 11 ao 15. Quer dar um contexto antes ou não? Esse texto, acho que é o Philip Payne, que ele é um teólogo também que... ele se declara inerrantista, né? Ele fala que ele não defendia o ministério da mulher, mas um dia ele quis provar, que ele estava certo, né? Que a mulher não podia atuar no ministério. E aí ele sentou e leu aquele texto várias vezes, no grego, estudou. E ele se deu conta que a carta de Paulo a Timóteo trata do início ao fim de falsos ensinos. E se vocês lerem a introdução dessa carta, o final dessa carta, Paulo fala do início ao fim sobre falsos ensinos. E esse é um tema que a gente diz é um fio vermelho que perpassa toda a carta. De novo, Paulo está trazendo correções para aquela igreja, especialmente quanto aos falsos ensinos. E é nesse contexto que se dá esse trecho de 1 Timóteo 2, do 1 ao 16.
Vou começar do 9, então, porque aí fala de... Isso. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. A mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva dando luz a filhos, se permanecer na fé, no amor, na santidade, com bom senso. Esse texto, à primeira vista, é enlouquecedor. E eu poderia dizer, ok, a mulher deve permanecer em silêncio, ela não pode ensinar, não pode ter autoridade sobre o homem, mas como assim? Adão não foi enganado e Eva foi. E como assim a mulher será salva dando luz a filhos? Eu acho que qualquer mulher que já leu esse trecho pela primeira vez quando se converteu deve ter estranhado bastante. Como assim, não somos salvos pela graça? A primeira coisa que a gente pensa ao ler esse texto. E aí, já começa que interpreta-se novamente que isso aqui é uma ordem específica para aquela igreja no qual Timóteo está atuando como enviado de Paulo. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. A gente sabe que em silêncio no grego quer dizer também em tranquilidade. Se você puder colocar um pouco mais para cima, Botelho. Porque Paulo está fazendo um paralelo com os homens. Ali, ó. 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussões. Se Paulo está dizendo isso, provavelmente naquela igreja estava havendo iras, estava havendo ira e discussões. E isso a gente aprende, a gente deduz, né? E eles precisam levantar as mãos sem iras e discussões. E a mulher deve aprender em silêncio. Como a gente fala, pode significar também aprender em tranquilidade. Pode ser que estivesse acontecendo um problema ali. Tá até também um pouco antes ele fala modestamente. Modestamente. E não então assim, desse negócio tá trazendo esse negócio de tá com aparência, né? Mas também tem a ver assim, olha, sem causar. Não vamos causar, gente. Tá tendo muito barraco. Parece que tá tendo barraco nessa igreja e esses barracos às vezes está saindo na mão. Gente, a gente adora de outra forma. É muito mais básico. A gente pensa que as igrejas lá já entendem. Porque a gente tem acesso à Bíblia toda. Nossas igrejas, mesmo com problemas, ela teve acesso à revelação todo, e até o que muito foi dado, muito será cobrado. Mas essas igrejas ainda estão assim, recebendo o evangelho. Porque as cartas de Paulo, importante o pessoal lembrar, vieram antes dos evangelhos escritos. Então, eles estão recebendo as cartas de Paulo escrita, mas ali, até então, é tudo oral, é tudo o que as pessoas estão falando sobre Jesus e tudo mais, e Paulo está tendo que criar um pouco de regras. Outra coisa é que as mulheres, quando você vê o contexto todo de Timóteo, as mulheres, as viúvas ricas, porque quando você fala de viúva, ou ela é muito pobre, ou é muito rica. Só que na época de Jesus, acontecia um fenômeno muito interessante, que era os que estavam na diáspora, os judeus que tinham enriquecido no império, eles, quando chegavam perto da sua morte, eles migravam, mudavam com todo o seu dinheiro em joias, vendia tudo que tinha os seus terrenos, pegavam joia, e é por isso que os judeus conseguiam, por tantos anos, carregar suas riquezas, porque eles transformam a sua riqueza que cabe numa caixa, né? São joias preciosas. Aí eles traziam para morrer em Jerusalém, porque eles queriam ser enterrados ali onde haverá o arrebatamento, onde o juízo final vai começar e os judeus serão salvos. Então tinha que ser lá em Jerusalém. O problema é que começou a ter muita viúva lá. Viúva rica e viúva pobre. As viúvas ricas, quando eles morriam, estavam lá com suas joias. E elas então, já não eram alfabetizadas às vezes. E aí elas queriam começar a causar na igreja de Timóteo. Timóteo é novo, Timóteo não tem muita moral, então Paulo tem que falar, Timóteo, você é um homem de Deus, não fica amedrontado, não fica tímido, começa a falar com ousadia, assume sua postura. Então Paulo vai instruindo Timóteo, vai falando, tira esses presbíteros que não dão conta do recado, não estão conseguindo acalmar o barraco da igreja,
e manda essas mulheres ficar quietas. Essas mulheres aí, elas têm que aprender com muito mais calma e também não deixam elas ensinarem, porque elas estão achando que por serem ricas, as patrocinadoras, elas podem falar qualquer besteira. Então, Paulo está sendo rígido aqui, mas não só com as mulheres, com os presbíteros, manda ele escolher novos presbíteros, e até com Timóteo mesmo, dando um sacode nele. Vamos lembrar que as mulheres ricas já sustentavam Jesus, mas no caso de Jesus, elas não tiveram, muito pelo contrário, Lucas vai elogiá-las por fazer isso. Então, aqui a gente já está vendo um contexto muito diferente, aonde Paulo vem com os dois pés e manda elas terem mais calma, mas não só elas, os homens também, os presbíteros. A liderança toda está sendo trocada nessa carta aqui, não é? Eu não sei se você vê mais coisas no contexto literário e histórico. Exato. Viu? Se a gente pegar 1 Timóteo 5, ele vai falar, que nem você falou, vai falar das viúvas, e ele fala de, talvez nem precisa colocar, é bem breve, mas das viúvas que, jovens, que no fim se tornam ansiosas e se tornam fofoqueiras, e ele fala que algumas já se desviaram a Satanás, e aí você pensa, não, mas era só uma fofoquinha, mexeriqueira. Não, ele fala que algumas viúvas já se desviaram a Satanás, então elas estavam realmente causando problemas. Se a gente pega também, por exemplo, 1 Timóteo 4, 7, ele fala assim, rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. E aí alguns entendem, teoricamente, que existiam, como assim, velhas caducas, fábulas profanas. Entende-se que talvez algumas mitologias pagãs, ali do contexto, estavam entrando na igreja. E isso tudo dá um pano de fundo para 1 Timóteo 2 que a gente estava lendo ali. Esse texto é interessante por causa de quem pecou e quem não pecou primeiro, né? Vamos voltar ali? Tá, vamos lá. Eu acho fenomenal. Fenomenal não, né? Pensando agora com a cabeça de quem já estudou esse texto, mas é bastante interessante, porque eu vou dizer para vocês qual que é a interpretação original, se você quiser colocar novamente, Botelho. Porque eu acho que aí é o... desculpa, eu fui lá pra lá e não pus. Desculpa. Porque aí eu acho que é o que o bicho pega. Voltando ali. Então, a mulher deve aprender em silêncio com toda sujeição. De novo, olhando todo o contexto da carta, a gente entende que falsos ensinos estavam sendo ensinados naquela igreja. E aí tem duas hipóteses. Ou havia mulheres ensinando, a gente viu velhas caducas, fábulas profanas. Talvez fossem mulheres mais velhas, vindas do mundo pagão, que estavam ensinando, perturbando a igreja. Ou se entende também que talvez as mulheres elas fossem mais vulneráveis, por todo o contexto dos quais as mulheres vinham, fossem mais vulneráveis a esses falsos ensinos. Por isso que Paulo diz para ela aprender ali em tranquilidade, não brigar e com toda a sujeição. A gente já entende sujeição ao homem. Não, pode ser também sujeição a Deus, que é o que se espera de qualquer discípulo e qualquer pessoa que está sendo instruída da fé, que ela se sujeite a Deus. E aí vem, não permito que a mulher ensine nem que tenha autoridade sobre o homem. E o pessoal pega, bom, não permito que a mulher tenha autoridade sobre o homem, pronto, a mulher não pode exercer nenhum ministério que tenha autoridade sobre o homem, e ponto final, fechou, texto prova, acabou a discussão, gente, acabou a live, pode encerrar e Botelho tá dito aqui nesse versículo. Mas aí, eu brinco, a gente se fala de Débora, e Débora eu acho que é uma das personagens mais fenomenais, porque o pessoal dá uns mortais para trás e para frente, para dizer que Débora não exerceu autoridade sobre homens em Israel, mas ela exerceu. A Bíblia diz claramente que ela liderou Israel, que ela julgava Israel. E aí o pessoal diz, mas Débora liderou porque não tinha homem disponível. Gente, pelo amor de Deus, desde quando Deus precisa disso? Vocês já viram as condições nas quais Deus chama os homens que ele quer para que sirvam a ele? Deus não tá nem aí pro estado que aquela pessoa tá, né? As pessoas titubeiam, ficam relutantes e Deus chama. Então essa ideia de que não tinha homem disponível é muito engraçado. Em nenhum momento Baraque é chamado para tomar o lugar de Débora, que era uma profetisa e por isso uma espécie de mediadora. Então a gente tem, sim, histórias bíblicas que a mulher exerceu autoridade sobre o homem e não tem... Você pode dizer que é uma exceção. Se você quer ser coerente, você pode dizer que é uma exceção. Mas dizer que Débora não exerceu autoridade sobre o povo de Israel, espiritualmente... Com a bênção de Deus? Com a bênção de Deus. Ela era uma profetisa, não era uma ímpia sendo usada. Ela era uma profetisa. Exatamente. Chamado de Deus. Não, assim... E assim, vamos lembrar que é uma época sem lei,
no sentido de que super machista. Não estou falando das leis de Deus, mas as leis que eram ali eram algo muito... O jeito Era que eles tratavam as tribal, mulheres por assim como dizer, uma posse. questão bem tribal. Exato. Isso, e os juízes, cara, é uma outra coisa, Vicky. Não tem um juiz que presta, e aí quando traz uma juíza ali, é porque está querendo ressaltar muita coisa importante. Depois, é interessante que os juízes, ele está ali bom, a gente pode uma vez falar muito sobre o contexto de juízes, como ele vai pegar toda essa transição do sacerdote até Davi, então tudo ali como é importante, as mulheres ali, por que a história, depois você tem a história de uma sogra com a sua nora e esse amor fiel, tudo ali é Maravilhosa, Ruth. muito importante você entender Ruth no contexto da mulher virtuosa com provérbios, você tem o link ali muito claro com mulher. Então, assim, ok, assim, isso é indiscutível. Mas o finalzinho ali do texto, como é que a gente pode interpretar para a gente caminhar para o encerramento? E justamente, você pensa, a mulher não pode ter autoridade sobre o homem nunca? Mas Débora teve autoridade sobre Israel. E como, de novo, o profetismo não era uma coisa, pouca coisa, gente. Era uma espécie de mediação. Era a pessoa que trazia a palavra de Deus, aquilo que Deus queria, aquilo que Deus falava naquele momento, não era pouca coisa. Então, de novo, se entende que isso aqui é uma ordem para essa igreja, para essas mulheres que estão causando problemas. Eu falo isso num post meu, isso também é um estudo, é da Linda Belleville, que fala, esse ter autoridade é autentem, é um termo grego que aparece só aqui nessa carta. E aí discute-se exatamente o que ele significa, porque umas traduções mais antigas falam de usurpar a autoridade, a Vulgata traduz como dominare, e a Bíblia de Jerusalém, posteriormente também, agora no nosso tempo também. E aí o que se entende, a Linda Belleville fez um estudo lexicográfico, foi entender como essa palavra, depois ela foi entendida, e é uma palavra que sempre fala de exercer autoridade num sentido ruim, em que aquela pessoa que está debaixo daquela autoridade, ela sai machucada, prejudicada. Então aqui parece mais uma espécie de dominação. Parece que aquelas mulheres estão tentando exercer uma dominação ruim sobre os homens. E por isso que Paulo dá essa ordem. Porque ele tem outras palavras que ele usa em suas outras cartas, se ele quisesse falar de uma autoridade comum na igreja. E se a Vulgata traduz nesse jeito, a gente pensa já numa outra espécie, não é uma liderança, aqui tá falando não é uma liderança cristã, tá falando de uma espécie de domínio que a mulher tenta exercer sobre o homem. E aí, finalmente, aquilo que as pessoas falam de ordem criacional, que é porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. O pessoal, pronto, Adão é o líder, ele foi formado primeiro. Pronto, acabou, né? Mas o que diz o resto do versículo? E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. E aqui Paulo enfatiza a culpa da mulher no que? No ser enganada. E como é que, só para ter botelha, as pessoas dizem, não, a gente tem que entender como a história da igreja entendeu esse texto, né? Como a tradição entendeu. Mas geralmente se entendeu esse texto, se entendeu com esse texto que a mulher é mais enganável. E por isso que ela não pode ensinar. Então hoje muitas pessoas se ressaltam, não, o homem foi criado primeiro e por isso que ele lidera. Mas geralmente se entendeu esse texto como a mulher foi enganada e por isso ela não foi ensinar. Essa é uma interpretação tradicional ao longo da história da igreja. E hoje eu acho muito difícil pessoas afirmarem que a mulher não pode pregar na igreja porque Eva foi enganada. Pelo menos eu nunca ouvi isso. Mas essa é uma interpretação tradicional. O que muita gente entende hoje, que Paulo está dando o exemplo aqui, ele está combatendo aquelas genealogias, falsas genealogias. A gente sabe, tem um outro versículo que Paulo fala sobre pessoas que estavam proibindo o casamento naquela igreja. E Paulo está reafirmando de novo essa interdependência entre homem e mulher, com uma Eva que vem de Adão. Por isso que depois ele vai ressaltar que a mulher será salva dando luz a filhos, ou seja, ela vai ser preservada, salva não no sentido soteriológico, mas será mantida nessa missão, porque existiam pessoas proibindo o casamento. É isso que se entende por todo o contexto. E aí ele não quer que as mulheres sejam enganadas como Eva foi. E a gente tem agora, eu não lembro se é Coríntios, mas outra carta de Paulo, que ele fala para toda a igreja, que ele diz que teme
que aquela igreja seja enganada como Eva foi. Então esse é um recurso que Paulo utiliza em outra carta. Eu não lembro exatamente qual agora. Essa é uma interpretação que pega o texto inteiro e não só o começo que diz que o homem foi criado primeiro. É interessante, Vic, que vai sair um livro agora no começo do ano, meu, com a Thomas Nelson, de hermenêutica, a construção de padrão de repetição, o mosaico bíblico. Nossa. E quando você começa a perceber uma das coisas mais comuns entre os autores bíblicos de tradição hebraica é que eles fazem o padrão de repetição para ensinar. Ele pega histórias novas, coloca em molduras velhas para ampliar o sentido do texto. Então, a história de Adão e Eva, ela é usada no Caim e Abel. Se você pegar a estrutura, é igualzinha. Ela é usada das filhas de Elohim, os filhos de Elohim, as filhas de Adão, também é colocado ali. Então, a história vai se repetindo. Sara e Abraão, você vai ver na história, eu falo que é textos novos na moldura velha para te poder aplicar. É exatamente isso que Paulo está fazendo aqui. Ele está pegando a história daquelas viúvas, daquelas mulheres, e colocando a história de Eva. Tanto que ele conclui dizendo, e ela será salva, se você entender que ele está falando de todas as mulheres, então todas as mulheres serão salvas dando a luz e se tornando, tendo fé e se tornando, como é que é o texto aqui? Se permanecerem na fé, isso, no amor e na santidade com bom senso. Isso, todas se darão. Mas ele está trazendo que foi o jeito que Eva se salvou, porque era da descendência de Eva, dando luz, ela acreditou em Deus e permaneceu nele, mesmo com decisão errada. Então, assim, o que Paulo está trazendo é o seguinte, olha só, queridos, está falando para os homens e para Timóteo ali, porque a carta é para Timóteo. Toma cuidado que eu estou sentindo que na tua igreja está tendo o mesmo padrão de lá. Uma mulher que foi enganada, trazendo para o homem e o Adão tendo o silêncio dele, concordando com esse engano, e todos caíram. Então, quando ele põe esse padrão, dizendo, olha, você, Timóteo, toma uma atitude rápida, porque senão essa carta não é para a igreja, essa carta é para Timóteo, e Timóteo vai lê-la na igreja. Mas então ele está dizendo, olha, esse padrão está voltando, se você não tomar cuidado e não agir com os presbíteros, com essas mulheres e com você mesmo. Então, de novo, é uma exortação muito maior à liderança ali de Timóteo e como ele vai fazer. Aliás, que é muito diferente de 2 Timóteo, que Paulo já está fazendo uma despedida ali para o seu pastor predileto ali, dizendo. Mas essa primeira, ela tem esse rigor, porque Paulo está usando um recurso muito comum em toda a Torá, em todos os 5 primeiros livros, em toda a Bíblia hebraica, é um pensamento hebraísta que ele está fazendo de padrão de repetição e personificando uma história do Antigo Testamento numa situação comum. Não sei se dá para dar um exemplo de como ele usa Sara e Agar, por exemplo. Isso. Que eu acho que ele também faz um uso totalmente diferente. Nossa, que alegoria! Mas, cara, ele não está preocupado com isso. É o jeito que ele vai personificar a Agar e Sara, falando sobre o... Se quiser, quer ler rapidinho? Você abriu aí, eu acho, não sei. Pior que não. Não, então tá tranquilo. Não tenho ele à mão, mas é um uso parecido que ele faz no Antigo Testamento. Uma outra coisa que falam, Vic, só para a gente abordar aqui, e talvez responder uma ou duas perguntas da turma, então coloca aí, eles falam assim, Paulo usa um argumento teológico aqui. Por isso é eterno, não é situacional. Gente, eu nunca entendi direito essa argumentação. Você quer que o Paulo use um argumento o quê? Não teológico, porque é uma situação? Assim, é que nem eu falar, tá tendo um problema na minha igreja, Marcos, se você usar um argumento teológico, você não pode... tudo que ficar não vai ser mais considerado temporal na tua igreja. Gente... Botelho, e Paulo usa um argumento teológico para que as mulheres cubram a cabeça, e nem por isso, né, a gente cobre a cabeça. Basicamente é isso. Ou usa o cabelo comprido, né, que ele diz que é uma vergonha ter um cabelo raspado.
E ele usa E argumentos que o homem teológicos. também corte o seu cabelo e depois... Exato. Exato, que aparência, depois ele usa um argumento teológico para as mulheres não usarem brincos. E assim, Uhum. e por que as pessoas estão... Então, assim, são argumentos teológicos do Antigo Testamento, quando as mulheres usavam suas joias para fazer um bezerro de ouro, e aí ele falou que não podia. Ele está puxando, gente, a gente tem que entender o argumento teológico e o que é situacional. Então, de novo, eu acho que as pessoas... De novo, eu respeito, eu sou de uma denominação que ainda se entende que faz distinção entre o ensino, a mulher ser ordenada pastora, e aqui não nem entramos nessa discussão de ordenação ou não. Uhum. Estamos só falando sobre o ensino da mulher. E a maioria da minha denominação ainda entende que a mulher pode ensinar, a mulher pode dar aula na escola dominical. Todas as igrejas que eu participo, que eu sou da minha denominação, a mulher, ela ensina tranquilamente, não se entende dessa forma. Ordenação é uma outra discussão que a gente pode, que eu acho que tem que fazer nas nossas lives. Na minha denominação, a gente tem concílios para fazer isso, e tem denominações que já superou isso, já passou, já entendeu, tem outras que voltaram atrás, tem umas que estão entrando agora. Então, assim, a gente entende que não é um tema unânime. O que eu quis trazer você, Vicky, para a gente ver que existe uma outra interpretação que é tão bíblica quanto. Tem que tomar cuidado do jeito que se critica linhas, porque pessoas sérias, homens e mulheres de Deus, como você falou, talvez a maior autoridade viva no apóstolo Paulo, que chama N.T. Wright, ele defende essa linha de que a mulher tranquilamente pode exercer autoridade. Exato. Talvez só para fechar então desse texto, é desse versículo, versículo 12, que as pessoas tiraram essa ideia de ensino autoritativo. E foi engraçado porque eu já pesquisei e teologicamente essas palavras ensino autoritativo só aparecem quando se fala sobre o papel da mulher. E aí eu justamente não permito que a mulher ensine nem tenha autoridade sobre o homem, tem uma conjunção ali. E as pessoas entendem, algumas pessoas, que se trata de um mesmo ato. Não permito que a mulher ensine de forma autoritativa. Mas isso é sustentado somente por uma conjunção, como um conector ali no grego. Não tem outros textos bíblicos que falam disso. Quando é que se fala de ensinar com autoridade? Jesus ensinava com autoridade. Quer dizer que a mulher não pode ensinar como Jesus ensinava? Não faz sentido. A gente não tem outros textos que façam uma separação entre o que é um ensino autoritativo e o que não é. Então, essa é uma questão... E o ensino com autoridade, que vem depois do Sermão do Monte, nas duas narrativas de Lucas e de Mateus, é uma autoridade onde a vida dele não tem nada a ver com esse texto. Com a palavra, aonde os líderes, rabinos e fariseus, o que eles falavam entrava em contradição com a vida deles, e Jesus vai falar que isso é hipocrisia, não seja hipócrita, sepulcros caiados. Então, assim, a autoridade... Eu fico pensando, o que é um ensino de autoridade? Uma profecia de uma mulher de Deus não é autoritativa? As pessoas acham que é definir doutrina, mas, de novo, isso é um pouco complicado. A gente sabe que Priscila ensinou Apolo, não foi no contexto público, a gente entende que Apolo foi para casa de Priscila e Áquila, mas isso se opõe o quê? A sinagoga. E já era muito chocante uma mulher estar ensinando um homem. Priscila ensinou Apolo, a gente tem isso, né? Essa divisão de ensinar doutrina, parou, isso é muito anacrônico, gente. O ensino é de Deus, é a palavra de Deus. O que é? Isso é doutrina, isso não, isso é... Isso não, exato. É muito complicado. Que, por exemplo, a lei cerimonial, as pessoas eram apedrejadas se desrespeitasse. Se falasse, então, assim, você fala, então, cerimonial não é doutrina, mas pode pena de morte. É muito complicado, é muito inventar moda, gente. Então, assim, a gente tem que ter mais cuidado quando inventa regras que não estão na Bíblia para justificar uma interpretação. Então, assim, de novo, a gente respeita, tem que respeitar, não é do demônio quem vê diferente. O mais óbvio, quando você lê, é que a mulher tem que ficar quieta, absoluta, não falar nada. É isso que é o óbvio. A mulher tem que usar véu.
E a gente tem que. E outra coisa, a gente tem que arrancar o olho se o nosso olho faz pecar. A gente tem que arrancar. Exato. Esse é o óbvio. Se você não quer interpretar o óbvio, então, assim. E só para mostrar como a nossa leitura mudou, para então terminar esse texto, né? A gente entende, não. Desculpa, mais uma. E que o rico não vai entrar no reino do céu. Não tem como, porque é mais fácil o cabelo passar, não tem como. Então, assim, esse é o óbvio. É lógico que é o óbvio, mas a gente tem que entender o que é o espiritual do texto, tá ali e que tá na intenção do autor. Exato. Entender a sabedoria também para viver, como eu falei, entre o já e o ainda não. Assim como a gente tem as questões dos escravos, que perpassam para mim, são parecidíssimos em os textos, não tem como falar disso agora, quando Paulo fala do relacionamento dos escravos com seus senhores, né? A questão da sabedoria para viver naquele contexto. Mas também falando como é que esses textos foram interpretados ao longo da história de igreja. De novo, as pessoas evocam, não, a gente tem que interpretar com a tradição. Então. Mas, geralmente, as pessoas entendiam que a mulher não podia exercer autoridade sobre o homem em nenhum contexto. Hoje as pessoas dizem, não, é na esfera da família e da igreja. E as pessoas não veem o problema a mulher ser uma política, uma prefeita, uma vereadora, ser uma chefe de empresa. Mas isso é só porque a gente vive num mundo secularizado e onde a igreja, as únicas esferas que ela pode manter no sentido sacro, sagrado, é a família e a igreja. Mas sempre se entendeu que a mulher não deveria assumir coisas públicas em nenhuma esfera. Isso foi muito lido. Peguei o comentário de Calvino para ver o que ele entende de 1 Coríntios 14, né? A questão que ele falava é alguma coisa, mulher... É uma vergonha uma mulher à frente dos negócios públicos, ele fala assim. Então ele já estava com a visão cultural dele, entendendo o problema da mulher ali, de uma liderança para fora do contexto da igreja. E hoje não. Hoje mesmo as pessoas que têm uma visão mais restritiva do papel da mulher colocam ali somente no culto público ou na família. Isso mostra como a nossa leitura foi sendo influenciada também pelo contexto no qual a gente vive. Isso é um outro problema. Isso é um outro problema, Vicky, que eu tenho percebido, começar a fazer distinção entre a pregação do culto de manhã com a pregação do sábado à noite. Eu acho isso bem engraçado, eu vou ser bem sincera. Isso aí não existe na Bíblia. Então, o grupo de jovens pode dançar no culto de jovens do sábado à noite, mas não pode dançar no culto de domingo, porque é solene. Isso não existe na Bíblia. Esse é o culto certo. Não, aquele culto é um outro. Assim, como se o templo fosse o templo do Antigo Testamento. Isso é cuspir na cruz, praticamente, você querer resgatar o templo, porque o templo é Jesus. E Jesus, ele está no culto de sábado e de domingo. Eu nem gosto de dança no culto. Eu sou um cara... Mas é porque eu pelo menos assumo que é meu gosto, não tem nada a ver com a Bíblia. Mas assim, mas pode dançar ali, não pode dançar aqui. Ou aqui pode ter bateria, aqui não. Gente, para de jogar na Bíblia o seu gosto próprio. E aí a gente vai começar a levar a sério a palavra de Deus. O problema é que está com tradicionalismo reinterpretando a Bíblia, ou esse texto eu quero, esse eu não quero. Logo depois, esse eu aceito, é conveniente, esse eu não aceito. Esse eu quero, esse eu não quero. Então, assim, isso é um jeito de interpretar a Bíblia de forma conveniente. E toda a nossa jornada aqui, pelo menos a função da nossa live aqui, é chamar pessoas que estão estudando o assunto. Parabéns, Vicky. Você assim trouxe nomes, trouxe argumentos. Muito legal. São autores conservadores, grandes estudiosos, como eu falei, Craig Keener, Gordon Fee, faleceu semana passada, inclusive. Foi? E foi. Faleceu semana passada e era uma autoridade nesse assunto e foi um dos grandes defensores. Ele escreveu o clássico dos clássicos que eu uso, que é o Entendes o que Lês. Exato. E ele defende o ministério feminino a partir dos textos isso é bom bíblicos. você falar, porque, assim, duas coisas, gente, quem está assistindo a live agora ou depois, não vai lá agora na tua igreja falar, vocês estão tudo errado. Não. Vocês não têm... Olha aqui. Não é isso, gente. Deixa ali a autoridade da tua igreja. As coisas vão com entendimento e não com bagunça, igual o Paulo falou lá. Se você começar com bagunça aí, você tem que ler Paulo literalmente. Cala a boca, vai para casa e aprende lá na tua casa, seja homem ou mulher. Mas assim, é para você ter discernimento no que você está ouvindo aqui. Essa live não é para mudar a cabeça de ninguém, é para mostrar apenas que existe um caminho possível. Existe o caminho ali
que se você continuar interpretando dessa forma, vai ter outros problemas que você vai ter que deturpar a Bíblia, porque quem fala, você está deturpando a Bíblia aqui, não está seguindo literalmente, então está deturpando outras coisas. Então, assim, está reduzindo personagens bíblicos que estavam lá, como a gente citou aqui e tudo mais.